E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 5/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro, Bragantino e Mirassol. O Bragantino é o terceiro e o Mirassol 14º. Nos últimos 5 jogos o Bragantino venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Mirassol venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Bragantino. Palpite: casa vence, empate anula. Juventude e Atlético Mineiro. O Juventude é o 13º e o Galo o 17º. Nos últimos 5 jogos o Juventude venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o Atlético venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 4 e perdeu 1. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Juventude e um empate, 1-1 e 3-2. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Série B, Goiás e Avaí. O Goiás é o 5º e o Avaí primeiro. Nos últimos 5 jogos o Goiás venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Avaí venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 2-0 e 2-1. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Série C, Figueirense e Caxias. Nos últimos 5 jogos o Figueirense empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Caxias venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Caxias. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. São Bernardo e Londrina. Nos últimos 5 jogos o São Bernardo venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Londrina venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Londrina. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Egípcio, Petrojet contra Cerâmica. O Petrojet é o 8º e o Cerâmica 6º. Nos últimos 5 jogos o Petrojet venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Cerâmica venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias de 4-1 do Cerâmica. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Espanhol, Girona e Mallorca. O Girona é o 16º e o Mallorca 10º. Nos últimos 5 jogos o Girona empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10.
Nos últimos 5 jogos, o Mallorca venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 3 vitórias do Mallorca, 3-2, 1-0 e 2-1. Palpite, gol do visitante. Campeonato inglês, Crystal Palace contra Nottingham. O Crystal Palace é o 12º e o Nottingham 6º. Nos últimos 5 jogos, o Crystal Palace venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o Nottingham venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Nottingham. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato italiano, Genoa e Milan. O Genoa é o 13º e o Milan 9º. Nos últimos 5 jogos, o Genoa venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Milan venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 empates, 3-3 e 0-0. Palpite, fora vence, empate e anula. Campeonato paraguaio, General contra Trinidense. O General é o 8º e o Trinidense 6º. Nos últimos 5 jogos, o General venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Trinidense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato turco, Kazimpasa contra Trabzonspor. O Kazimpasa é o 11º e o Trabzonspor o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Kazimpasa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Trabzonspor venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Kazimpasa e um empate, 3-2 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato de Israel, Tel Aviv contra Sheva. O Tel Aviv é o 2º e o Sheva 1º. Nos últimos 5 jogos, o Tel Aviv venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Sheva venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 2 jogos entre essas duas equipes, tivemos uma vitória do Tel Aviv e um empate, 2-2 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Superliga da China, Chengdu contra Zhejiang. O Chengdu é o 1º e o Zhejiang o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Chengdu venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Zhejiang venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Chengdu, 3-0 e 3-1. Palpite, casa vence. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados.
temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.